Vou falar com o Eduardo Bueno, ele vai trazer as informações para nós. Hoje, São Luís dá um passo a mais, Eduardo, na retomada das atividades econômicas? Boa tarde para você. Oi, Gelson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a partir de hoje, nesse final de semana, a gente vai dar mais um passo na retomada das atividades. Estava acompanhando aí a reportagem da nossa Gorete, aí da TV Cidade Verde, ela falando das medidas dos shoppings para higienização dos locais. Aqui em São Luís isso já está funcionando há uma semana, viu, Gelson? Mas o que a gente percebe é que a maioria dos shoppings aqui da capital maranhense estão muito vazios, né? Muita gente decidiu não ir a esses locais, e também em que o funcionamento está reduzido. Por exemplo, aqui em São Luís, os shoppings abrem todos ao meio-dia, tem que controlar a entrada, só 30% das pessoas podem estar dentro desses estabelecimentos, né? E também dentro das lojas há um controle, medição de temperatura. Eu acredito que também esse mesmo modelo deve também ser adotado aí em Teresina, quando os shoppings reabrirem. Pois é, Joelson, agora com relação à retomada, bares e restaurantes vão poder reabrir a partir de amanhã. Só que existe uma série de medidas sanitárias que vão ter que ser estabelecidas, vão ter que ser cumpridas aí pelos donos dos bares. Eu cito um exemplo aqui com relação aos saleiros, ketchup, maionese, enfim, esses condimentos que sempre ficam à mesa, eles não vão poder mais ficar lá. Vai ter que ser oferecido, então, em sachês ou pacotes. Até mesmo na hora de pagar a conta, o cliente também vai ter o dono do bar vai ter que disponibilizar um meio digital, para evitar até que o cliente toque na maquininha do cartão. As mesas só vão poder ter apenas 4 ocupantes que sejam do mesmo ciclo familiar. Não vai poder ter aquelas mesas com 8, 10 pessoas. Cada mesa vai ter que ter uma distância de 2 metros, uma para a outra. Então, cada mesa separada. Os bares e restaurantes não vão poder, por exemplo, algo que é muito comum em todo o Brasil, aqui em São Luís e em Teresina também, colocar aquela música ao vivo. Não vai poder mais. Pelo menos não por enquanto, até que uma nova medida sanitária seja determinada aí pela Casa Civil. Então, essas são algumas medidas, viu, Joelson, dessa reabertura que começa amanhã, e ela afeta diretamente bares e restaurantes. Agora, com relação aos shopping centers, bares e restaurantes nesses estabelecimentos aí não vão poder reabrir mesmo. Inicialmente, o governador do estado até tinha falado nessa possibilidade, mas ele acabou deixando de lado, já que podem aí ocasionar aglomerações. Uma notícia boa, viu, para quem mora em Timon e nos assiste aqui pela TV Cidade Verde, é que agora há pouco, em entrevista coletiva, o governador disse que vai ampliar a capacidade de leitos tanto de Caxias quanto de Timon, e inclusive vai levar, viu, Joelson, uma unidade de UTI aérea. A UTI móvel aérea vai ser colocada à disposição de Timon para fazer transferência aqui para a capital São Luís, em caso de pacientes muito graves e também em que não haja disponibilidade de leitos na cidade de Timon. Lembrando que nesse momento aqui no Maranhão a gente está se aproximando dos 75 mil casos confirmados, né? O número de pacientes recuperados já passa de 55 mil, ou seja, há um número maior de pacientes recuperados que de pacientes ativos, pacientes com a doença nesse momento. O número de mortes, infelizmente, já chega a 1.800. Eu volto ao estúdio com você, Joelson, ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pelas informações falando a respeito desses assuntos que envolvem a Covid-19. E olha só, que bom, os investimentos em Timon afetam, claro, a saúde também na cidade de Teresina. Agora, Eduardo, aproveitando a sua participação aqui no Jornal do Piauí, como é que estão as investigações em relação à morte daquele sobrinho do ex-presidente José Sarney? Houve um crime bárbaro lá, num local meio que central, de uma grande movimentação em São Luís e que, infelizmente, matou esse parente, né, do ex-presidente. Bom, Jorge, tem notícia importante, viu? Agora há pouco, o principal suspeito do crime se apresentou à delegacia e confessou ser o autor da morte do publicitário Diogo Costa. Ele é que é sobrinho neto do ex-presidente José Sarney. Só para a gente relembrar todo mundo, esse crime aconteceu no início do mês, numa área que é a Lagoa da Jansen, uma área muito famosa e de luxo aqui da capital. O empresário estava saindo de casa quando teve uma briga de trânsito com o condutor de um veículo vermelho. Esse condutor, de dentro do carro, atirou um único tiro, acertou no pescoço do publicitário, ele acabou morrendo. E aí, Joelson, no dia seguinte, um jovem, um engenheiro, chegou a ser preso. Só que a família do engenheiro conseguiu comprovar que o carro utilizado no crime foi clonado. Então, o engenheiro teria passado o dia inteiro na oficina do pai e não teria como ter participado desse crime. Faz uma semana que o engenheiro Ayrton Campos Pestana
deixou o complexo penitenciário São Luís e agora, uma semana depois, o delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão assumiu as investigações e conseguiu, então, fazer a prisão, né? Agora sim, a prisão desse suspeito aí. Aliás, ele se entregou na Delegacia de Homicídios, conseguiu fazer a prisão desse suspeito envolvido na morte do empresário Diogo Costa. Ele disse que ele sozinho cometeu o crime, mas, segundo a polícia, outras 2 pessoas também estavam no carro. Agora vai ser investigado também, viu, Joelson, se ele não teve participação na adulteração, na clonagem ou no roubo desse veículo que teria sido aí tomado de assalto também aqui na capital, um dia antes da morte do empresário Diogo Costa. Mas a cobertura completa, você já sabe, você acompanha aqui pela TV Cidade Verde. Eu volto ao estúdio com você, viu, Joelson?